Então, dando continuidade à videoaula anterior, em que a gente começou a falar sobre os fatores que afetam a velocidade das reações químicas, essa videoaula ela vai falar apenas do efeito da concentração dos reagentes na velocidade das reações, tá? Então, ela merece uma videoaula só para falar sobre isso, uma vez que há muito mais detalhes, né, muito mais possibilidades quando a gente compara com o efeito da temperatura e da presença de catalisadores que foram falados na aula, foi falado na aula anterior. Então, com relação ao efeito da concentração, eu começo com esse slide que é um exemplo, né, que há anos atrás era muito comum a gente encontrar nos supermercados o álcool, o álcool hidratado, né, que é o álcool que se vende normalmente nos mercados, com a concentração de 96% de álcool, né, e 4% de água. E daí, em 2013, a Anvisa proibiu a comercialização em mercados, né, de álcool numa concentração muito elevada e teria que estar numa concentração menor. Isso por quê? Porque o aumento da quantidade, né, da concentração de álcool, ele facilita, acelera reações de combustão, de queima, então poderia pegar fogo, de explosão, né, na presença de uma faísca e tudo mais. Então, por segurança, foi estabelecido de que não é mais permitido álcool numa concentração muito elevada, por esse motivo. Um outro exemplo em que a gente pode encontrar o efeito da concentração dos reagentes na velocidade da reação é quando nasce um neném, né? Especialmente os nenéns prematuros, em que eles precisam estar dentro de uma incubadora. Então, lá na incubadora, tem uma temperatura, né, quentinha, para o neném ficar protegido, e também a presença de oxigênio numa concentração muito mais elevada do que se o neném estiver respirando ar comum como nós respiramos. Então, dentro da incubadora tem muito mais oxigênio. Por quê? Um neném que nasce prematuro, né, não é à toa que nós precisamos de 9 meses até nascer. Muitas reações químicas acontecem numa velocidade específica para formar todos os tecidos, os órgãos, as reações essenciais para a vida, né? Para que a gente possa, com 9 meses, sair prontos para estar do lado de fora. E quando o neném nasce prematuro, tem muitas reações que ainda não aconteceram. Tecidos muito importantes que ainda não foram formados completamente. E muitas dessas reações precisam de oxigênio. O oxigênio é um reagente dessas reações. Então, lá na incubadora, o neném que ainda está em formação, né, e nasceu mais cedo por algum motivo, lá tem bastante, a concentração de oxigênio aumentada para acelerar essas reações de formação fundamentais para a vida. Então, com relação ao efeito da concentração de reagentes, né, considerando o universo de reações químicas que existem, né, que nem eu conheço, é impossível conhecer todas, né, de infinitas que são, há 3 possibilidades de formas que a concentração, né, a alteração da concentração dos reagentes pode estar interferindo na velocidade. Então, quais são elas? Uma delas é quando a concentração do reagente não afeta a velocidade da reação. Ou seja, digamos que eu estou lá no laboratório fazendo uma reação e eu faço 2 reações paralelas, idênticas, só que numa delas eu coloco o dobro de reagente, tá? Então vamos para essas três possibilidades aqui, vamos imaginar essa situação. Que a gente está no laboratório, desenvolvendo a mesma reação em 2 recipientes separados, mas em uma delas eu estou colocando o dobro de reagente, certo? Na situação A, eu dobro a concentração de reagente, mas a velocidade da reação não muda, ela é igual nos 2 sistemas, tá bom? Na situação B, quando eu dobro a concentração do reagente em um dos recipientes, a velocidade dessa reação também dobra, é proporcional. Então, duplico a concentração do reagente,
duplica também a velocidade. Situação 2 ou situação B. Situação C, quando a gente dobra a concentração do reagente, então, num recipiente tem uma concentração X, no outro recipiente, concentração 2x, o dobro. Então, aqui eu tenho o dobro de reagente, e quando eu vou observar a velocidade das duas reações, que são reações idênticas, eu identifico que nessa reação aqui, a velocidade quadruplicou, tá bom? Então, na situação A, dobra a concentração e a velocidade não é alterada. Na situação B, dobra-se a concentração de reagente e a velocidade também é dobrada, consequentemente. E a situação C, dobra-se a concentração de reagente e a gente observa que a velocidade é quadruplicada, tá bom? Isso é uma observação, que a gente, a velocidade a gente observa experimentalmente, tá? Antes de ir pra frente, eu só quero mostrar uma coisa pra vocês. Esse colchete aqui, ó, e um R dentro, o R simboliza reagente, tá? O colchete, pessoal, ele simboliza na química, sempre que vocês verem isso, concentração molar, em mol por litro, né? A gente viu várias unidades de concentração. Quando tiver algo, alguma substância entre colchetes, a gente está se referindo à concentração molar, tá bom? Então, só isso para a gente poder seguir adiante. Então, tá, essas três situações. Então, vamos ver, olha só, um exemplo. Um exemplo aqui de uma reação que é simples, que é a decomposição de H2O2, que é água oxigenada. Então, olha só o que acontece. A água oxigenada, aqui é o único reagente dessa reação, se decompõe formando água e oxigênio. Essa reação acontece naturalmente, né? Na verdade, se você tem água oxigenada em casa e já faz um tempo que você tem, muito provavelmente, parte dela já se transformou em água e oxigênio. Se já passou até da validade há muito tempo, provavelmente no seu recipiente você só tem água lá dentro, tá? Oxigênio não vou nem dizer que tem, porque ele é um gás, a gente já sabe que escapa, né? Vai para fora. Então tá, essa aqui é a reação que a gente está olhando. Esse slide ele tem muita informação, então segue aqui comigo, tá? Aí a gente quer ver qual é a influência da concentração da água oxigenada na reação de decomposição dela. Então, a gente vai lá para o laboratório e a gente vai fazer 3 experimentos. É o que está aqui no slide, ó. Um experimento, o segundo e o terceiro. No primeiro experimento, eu tenho uma solução com uma concentração de água oxigenada de 0,10 mol por litro. No segundo experimento, a concentração de água oxigenada é 0,20 e no terceiro é 0,40. Então, o segundo experimento tem o dobro da concentração do primeiro e o terceiro experimento tem o dobro da concentração do segundo. O que acontece? O que aconteceu aqui, ó? Daí, experimentalmente, a gente obteve esses valores aqui, ó. A velocidade da reação no primeiro experimento foi 1,01. Isso aqui é vezes 10 na menos 3, tá? Que não vai interferir no que a gente está observando agora, já que aqui também é 10 na menos 3 e aqui também. Então, tá. Primeiro experimento, velocidade 1,01. Segundo experimento, 2,02. E o terceiro experimento está aqui. Então, quando dobrou a concentração de água oxigenada, a gente observa que a velocidade também dobrou. Então, esse é o comportamento dessa reação. Que se a gente for lá para o slide anterior, tá aqui, ó. Seria a situação B. Dobra a quantidade de reagente e dobrou a velocidade. Tá bom? Aí, a partir daqui, pessoal, a gente vai dar nome. As reações, esses 3 tipos de reações que eu acabei de falar, de influência da concentração na velocidade das reações, esses 3 tipos, a gente vai dar o nome de reação de primeira ordem, que é este caso. Então, este caso é a reação de primeira ordem. Quando dobra a concentração, dobra também a velocidade. Esse caso acima, em que a concentração, quando a gente dobra, a velocidade não é alterada, ou seja,
a concentração não afeta a velocidade, a gente vai falar que é a ordem 0 para esse reagente. E nesse último caso, se a concentração do reagente, né, que a gente está observando, dobra, a velocidade quadruplica, é ordem 2. Tá bom? Isso eu já vou falar no próximo slide melhor, mas então neste caso aqui, nós temos uma reação, é assim que a gente fala, uma reação química de primeira ordem com relação a este reagente, tá? Aí, matematicamente, ou uma forma de a gente poder calcular a velocidade, a gente não vai chegar a calcular aqui a velocidade, mas é importante que vocês conheçam o que é essa equação de velocidade, que a gente chama de lei de velocidade, tá? Então, vai ser sempre assim, ó. A velocidade, V, maiúsculo, é igual. Esse casinho é uma constante de velocidade, então, agora a gente nem vai entrar nesse termo, ele vai estar sempre se apresentando aqui, vezes a concentração molar, ó, aqui colchete, do reagente. Nesse caso, a gente só tem um reagente, então só tem ele aqui. No próximo exemplo, a gente vai ver que terão outros, eles terão que aparecer aqui nessa equação. Então, aqui é V igual a casinho vezes concentração do reagente, e olha aqui em vermelho. Aqui vai haver um expoente que vai ser indicado pela ordem da reação. Então, ordem 1, expoente é 1. Se fosse ordem 0, o expoente é 0. Se for ordem 2, o expoente é 2. Tá? Então, essa aqui seria, ou melhor, é a lei de velocidade para essa reação de decomposição da água oxigenada. Então, vamos para um exemplo mais completo aqui, em que nós temos 3 reagentes, ó. É uma reação genérica, reagente A, B e C, formando esses produtos. A gente está vendo que os produtos eles não estão influenciando em nada aqui, né, nesse estudo. Então, cada retângulo desse aqui, imaginem que foi feito experimentos, ó, experimento 1, 2 e 3. Aqui tem outro experimento 1, 2 e 3 e aqui outro experimento. Então, o primeiro experimento que está aqui, ó, os primeiros 3, né, eles foram realizados para observar a influência da velocidade, a influência da concentração de A, só de A, na velocidade dessa reação. Só de A, tá? Aqui a gente precisa observar para cada um deles, porque cada reagente pode influenciar de uma forma diferente. Então, vamos ver aqui para o A, o que a gente encontra? Tá, no experimento 1, ó, experimento 1, a concentração de A é 1. No experimento 2, a concentração de A é 2. E no experimento 3, a concentração de A é 4. E aqui estão as velocidades que foram encontradas experimentalmente lá no laboratório. Então, aqui, ó, 0,02, 0,04 e 0,08. Então, o que a gente tem aqui? Que para o reagente A, quando o reagente A dobra, a velocidade dobra. Anota aí, tá? Dá um pause, pega um papel e anota isso. Então, no caso do A, a gente percebe que é essa a influência. A gente dobra a velocidade, a concentração, a velocidade dobra também. No caso do B, ó, no caso do B, como é que foi feito esse experimento, prof? Um parênteses aqui, né? Quando a gente quer estudar a influência, apenas a influência da concentração de B, tem que manter a concentração de A e de C. Ela não pode ser alterada nesses experimentos. Porque se eu tiver a mesma coisa, se eu quero estudar a influência da temperatura de alguma coisa e eu mudar não só a temperatura, mas também a quantidade de oxigênio, eu já não sei se é devido à mudança de quantidade de oxigênio ou devido à mudança de temperatura. Então, sempre que a gente quer estudar, isso não só aqui, tá? A influência de alguma coisa numa reação ou numa planta que eu estou querendo que cresça, né? Eu tenho que manter todos os outros parâmetros iguais, tá bom? Então, aqui, ó, nesse retângulo aqui, o experimento 1, a concentração de B foi 1
No experimento 2, foi 2. E no 3, 4, novamente. Agora, vamos ver o que aconteceu. Olha só. Quando dobrou a concentração de B, o que aconteceu com a velocidade? Quadruplicou. Foi de 0,02 para 0,08. Então, aqui, nós temos uma reação de ordem 1, ó, de ordem 1 para o A, porque dobra também a velocidade. Para B, é ordem 2, porque quando dobrou a concentração, quadruplicou a velocidade, tá? Então, é ordem 2. E agora, para o reagente C, o que a gente observa? Que quando dobra a concentração de C, a velocidade não altera, ó. Olha só, para os 3 experimentos, alterando, mudando, né? Aumentando a concentração de C, a velocidade não mudou nada. Então, essa é uma outra situação em que a concentração do reagente C, ela não muda nada a velocidade da reação. Então, este é ordem 0. Aí, lá na minha equação, lá na equação da velocidade, que eu mostrei no slide anterior, vai ser como? Sempre vai começar dessa forma, V de velocidade é igual a uma constante, vezes, aqui não tem o símbolo de multiplicação, mas é, tá? Vezes, concentração de A, ó, agora estão os 3 reagentes aqui, ó, A, B e C. Concentração de A elevado a quanto? A 1, porque é a primeira ordem, vezes concentração de B elevado a 2, porque a gente viu que é a segunda ordem, e concentração multiplicando pela concentração de C elevado a 0, porque nós vimos que é de ordem 0. Tá bom? Aí, qual que é a ordem global da reação? Essas ordens aqui é a ordem da reação para cada reagente. Uma ordem global, se vocês se depararem com isso, com esse termo ordem global da reação, vocês vão precisar somar esses expoentes, ou somar a ordem da reação para cada reagente. Então, nesse caso, é 1 mais 2 mais 0. Ordem global, 3. Tá bom? Prof, por que aqui embaixo ó, tem isso aqui e não tem o C+? Essas duas formas de apresentar é igual. Desculpa, quer dizer a mesma coisa, né? Só que aqui, pessoal, aquela regrinha de matemática, de que todo valor... Aqui a gente está trabalhando com uma concentração que a gente não tem um número específico, né? Embora, se a gente quisesse, a gente poderia fazer porque eles estão aqui, ó. Mas, enfim, independente do número que está aqui, do valor que está aqui, qualquer valor elevado a 0 é quanto? É 1, né? Então, a gente pode substituir isso aqui, ó, tudo por 1. Então, estaria A, né, concentração de A elevado a 1, vezes concentração de B elevado a 2, vezes 1. E daí, se é vezes 1, não tem por que estar aqui, tá bom? Então, aqui é um resuminho de tudo isso que eu falei, tá? Então, ó, reação de ordem 0, o expoente lá na equação para o reagente vai ser 0. Significa que a concentração deste reagente não altera a velocidade. Primeira ordem, ou ordem 1, o expoente do reagente é 1, e significa o quê? Que se a concentração deste reagente duplica também a velocidade. E por fim, ordem 2, ou segunda ordem, o expoente deste reagente na equação é 2, e significa que quando a gente duplica a concentração deste reagente, a velocidade quadruplica, tá? É muito importante ou muito legal, se vocês quiserem organizar os estudos de vocês, fazer esse quadrinho, né? Até para quando forem estudar para Enem, vestibular, tá tudo isso já bem resumido, né? E no fim aqui é a ordem global da reação, é a soma dos expoentes de cada reagente, tá? Então, aqui tem um exercício, isso aqui é só um exemplo mesmo para ajudar vocês. Esse exercício aqui, como sempre, né, os exercícios começam com um nível e vai aumentando o nível gradativamente, tá?
Então, são esses 4 exercícios aqui. Eu vou mostrar o 1 rapidamente e o segundo. Aí, o terceiro e o quarto tem tudo a ver com o segundo, tá? Então, aqui, ó, o que tá pedindo? Para escrever a equação da velocidade das reações, informando a ordem global da reação. Tá, tem 1, 2, 3, tem 4 aqui. 4 exercícios para vocês fazerem. Então, vamos lá, como é que é? Vamos ver o primeiro e o terceiro, tá? Primeiro, essa é a reação química. Ó, só tem um reagente e tá dizendo que a reação é de primeira ordem em relação ao N2O5, que é o reagente. Então, vamos lá para a equação de velocidade, que é o que está pedindo. O que que é? Você vai botar V é igual a K vezes, abre colchete, que é a concentração molar, N2O5, bota lá dentro. Ao invés de botar A, coloca N2O5. Fecha colchete. Pronto. Não tem mais reagente, não tem mais nada na equação de velocidade. Agora, preciso saber qual que é o expoente que vai ali em cima dessa concentração de N2O5. Primeira ordem, tá dizendo. Primeira ordem, expoente 1. Tá bom? Segue o mesmo raciocínio para 2, só que agora você tem 2 reagentes e está sendo informado que é a primeira ordem para cada um deles. Terceiro, novamente vocês têm 2 reagentes. Ó, agora vamos pegar o terceiro de exemplo. Você tem o reagente NO, esse valor não vai alterar em nada. Você tem o reagente NO e o reagente Cl2. Então, lá vai você. V é igual a K vezes, abre colchete, NO, fecha colchete, vezes, abre colchete, Cl2, fecha colchete. Acabou. Agora precisa saber qual é o expoente de cada um desses 2 reagentes. Vamos lá para a informação. É segunda ordem em relação a NO, então você vai botar o número 2 em cima do NO, e primeira ordem em relação a Cl2. Então, lá em cima do teu colchete com Cl2, que é a concentração molar de Cl2, você vai colocar 1, que é a primeira ordem, tá? Aí faz o 2 e o 4. Dando um salto quântico agora, que muda bastante o nível do exercício do anterior para esse, tá? Tá. Dada a equação genérica, A mais B formando C e o quadro abaixo, então aqui está um quadro que vamos ler o que é esse quadro, ó, experimento 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui, ó, tá mostrando a concentração do reagente A, agora a gente tem 2 reagentes, do reagente A para cada um desses experimentos. Aqui, nessa outra coluna, concentração do reagente B para cada um desses experimentos. E aqui, a velocidade da reação encontrada para esse sistema. Ou seja, primeiro experimento, concentração de A é 1, de B é 1 e a velocidade foi 0,2. Segundo experimento, concentração de A é 1, de B é 2 e a velocidade agora foi 0,4. Tá? Então, leiam dessa forma. Aí, é para a gente responder, exceto a D, tá? A D seria para calcular o valor da constante de velocidade. Aqui eu vou deixar um parênteses, a gente não vai calcular. Se você, estudando, né, a gente tirando as dúvidas, conseguir chegar até o C e quiser aprender como se calcula a velocidade, a constante de velocidade, aí vai ser super simples e eu explico para vocês, tá? Para quem quiser. Mas eu não vou falar sobre isso agora até que vocês não saibam bem até aqui, que é o quê? Encontrar a lei de velocidade, que é aquela equação matemática que a gente acabou de fazer no exercício anterior. Qual é a ordem de cada um dos reagentes? Na verdade, para fazer a lei de velocidade tem que saber a ordem de cada um dos reagentes. E qual é a ordem global da reação? Essas são as 3 coisas que a gente tem que fazer aqui, tá? E que você consegue fazer olhando essa videoaula devagarinho, revendo, tá? Então, primeiro, olha só o que está dizendo nesse quadro, atenção. Para saber o efeito da concentração de um dos reagentes,
A concentração dos outros, no caso do outro, já que aqui só tem 2, deve ser mantida constante. Foi aquilo que eu estava falando há um tempo atrás, há pouquinho tempo atrás, né? Então, olha só. Então, primeiro eu quero saber qual é a ordem da reação para o A. Tá? De que forma que o A afeta a velocidade da reação. Então, eu vou encontrar algum lugar aqui, vou observar só 2 experimentos. Vou observar 2 experimentos em que a concentração do A dobra, mas a do B permanece constante. Tá? Porque assim eu vou estar conseguindo avaliar o que acontece quando dobro a concentração de A. Então, para encontrar do A, eu vou usar, olha só, o experimento 1 aqui e o experimento 4, ó. Porque no 1 e no 4, o que acontece com a concentração de A? Dobrou, ó, foi de 1 para 2. Opa, desculpa. E a do B manteve a mesma, ó, 1 e 1. Fechou, tá. Eu tenho B igual, o que eu vou ver agora? Dobrou a concentração de A. O que acontece com a velocidade? De 0,2 para 0,2. Manteve a mesma velocidade. Quando dobra a concentração de um reagente e a velocidade se mantém constante, significa que ele não está influenciando em nada. Ele é de ordem 0. Aí você coloca ali, reagente A, ordem 0. E, portanto, lá na tua equação da velocidade, o teu expoente para a concentração de A vai ser 0. Agora, para o B, é a mesma coisa. Agora, eu vou encontrar 2 experimentos de 5. Eu preciso encontrar só 2 experimentos em que a concentração de B dobra e, ao mesmo tempo, a concentração de A se mantém constante. Então, agora, vamos lá. Aqui, esses dois, ó, 1 e o 2, ó. Porque a concentração de B dobrou de 1 para 2 e a de A se manteve constante. Depois vocês podem ver que não existem outra dupla de experimentos nesse caso em que vocês vão encontrar isso, tá? Mas aqui pra gente ir um pouquinho mais rápido. Então tá, dobrou, manteve-se constante. Vamos ver o que acontece então pro B. Quando dobra a concentração de B, a velocidade, o que aconteceu aqui? Do experimento 1 para o experimento 2, dobrou também. Então ocorre, né? Dobrou aqui, duplica a concentração, duplica a velocidade. O que está acontecendo? Qual é a ordem dessa reação? É a ordem 1. Relembrando, vocês podem mais voltar depois, né? Para ver. Então, é a ordem 1 para o B. Então, aqui a gente já tem essa resposta, ó. Ordem 0 para o reagente A, ordem 1 para o reagente B. Na equação de velocidade, expoente 0 para o reagente A, expoente 1 para o reagente B. Aí você monta a sua lei de velocidade colocando V igual a K, multiplicando pelas concentrações de cada reagente, né? E o C, qual é a ordem global da reação? Soma as ordens que vocês encontraram para cada reagente. Então, a gente encontrou 0 e 1, eu vou somar, a ordem global é 1. Tá bom? Então, eu vou passar aqui para que vocês tenham acesso aos próximos exercícios, ó. Esse é o outro. De novo, não precisa fazer AD, tá? Se quiser, se você ir pra frente e quiser fazer, pode fazer. E o 4º exercício, tá bom? E eu vou ficando por aqui, tem bastante coisa para vocês estudarem. Eu tô à disposição para que a gente possa tirar as dúvidas.